Bom é o Senhor, e grande é a sua misericórdia, e por isso eu estou aqui nessa noite. Nós estamos aqui nessa noite. Amém? Louvado seja Deus. Sem perca de tempo, vamos abrir aqui a palavra do Senhor em Salmo 18. Glorificado, exaltado seja o nome do Senhor. Enquanto os irmãos procuram, eu quero agradecer o pastor Dorival, por estar me concedendo esta oportunidade de estar aqui ministrando, falando do amor de Deus e do que Deus fez na minha vida durante 2 meses e 11 dias. Que diz assim a palavra do Senhor. Salmo 18. Eu te amo, Senhor. Essa minha tradução, a minha tradução da Bíblia, ela é da linguagem de hoje, que diz assim: eu te amo, Senhor. Tu és a minha força. O Senhor é a minha rocha, minha fortaleza e meu libertador, meu Deus e meu rochedo, em quem encontro proteção. Ele é o meu escudo, o poder que me salva e meu lugar, e é meu lugar seguro. Clamei ao Senhor, e é digno de louvor, e Ele me livrou de meus inimigos. Os laços da morte me cercaram, torrente de destruição caíram sobre mim. A sepultura me envolveu em seus laços. A morte pôs uma armadilha em meu caminho, e em minha aflição eu clamei ao Senhor. Sim, eu pedi socorro ao meu Deus. De seu santuário ele me ouviu. Meu clamor chegou aos seus ouvidos. Oh Espírito Santo, aqui está a minha voz, aqui está a minha boca, Senhor. Aqui estou nesta noite, Pai, e o Senhor tem total liberdade para agir no nosso meio. Eis aqui a tua igreja, e eis-me aqui nessa noite. Pode se assentar glorificando, exaltando o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Oh Espírito Santo. O inimigo, ele fez de tudo, aleluia, para me parar, para me destruir, aleluia. Mas aprove Deus eu estar aqui nessa noite. E eu quero agradecer toda a igreja. Não tem uma irmã que não me abraça, que me abraça e que fala assim: irmã Mari, eu orei por você. E eu falo assim: é por isso que eu estou aqui. Então eu quero agradecer a toda a igreja da 205. Quero agradecer às irmãs do círculo de oração. Eu quero agradecer todas as irmãs pelo carinho que vocês têm comigo. Quero agradecer todos os irmãos que oraram por mim. Aleluia. Oh Jesus. Quando eu estava lá naquele sofrimento ali, na minha mente vinha: a minha igreja está orando por mim. A minha família está orando por mim. Aleluia. É por isso que eu li esse salmo nessa noite. Como diz no primeiro versículo, eu te amo, Senhor. Tu és a minha força. E quando Ele é a nossa força, não há causa perdida. O inimigo, ele pode tentar de todas as formas, mas quando Ele é a nossa força, nós somos mais do que vencedores. Nós vencemos qualquer batalha, aleluia. Toda a armadilha que o inimigo colocar no nosso caminho, se Jesus é a nossa força, nós não caímos, nós permanecemos de pé, aleluia. Venha o que vier, venha a tempestade, e nós continuamos adorando o Senhor. Oh, aleluia, Jesus. No verso 6 diz assim: em minha aflição clamei ao Senhor. Sim, eu pedi socorro ao meu Deus, e de seu santuário Ele me ouviu. Ele ouviu o meu clamor, porque o meu clamor chegou aos teus ouvidos.
Oh, nessa noite eu quero conversar um pouco com os irmãos. Eu quero falar sobre processo e propósito. Para você chegar no propósito, primeiro tem que passar pelo processo. Não há outro caminho, não há outro meio. E tem muitos querendo chegar no propósito sem passar pelo processo. E eu te digo nessa noite, não há outro caminho. E eu vou falar algo aqui para os irmãos, que eu saio aí para ministrar e sempre eu conto testemunho de outras pessoas. E de repente eu comecei a pedir nas minhas orações. Isso que eu pedi nas minhas orações eu não aconselho a ninguém fazer sem que esteja preparado para receber. Eu falava nas minhas orações assim: Senhor, eu estou cansada de contar testemunho dos outros. Eu quero contar um testemunho meu. Eu peço, Senhor Deus, faz um milagre na minha vida, um milagre sobrenatural, para que eu possa testemunhar e vida ser edificada, fé ser renovada. E eu falava com Deus assim: Senhor, eu quero sentir na pele. O que eu quis dizer com isso? Porque muitos vão para a UTI e ficam ali apagados, e muitos vê alguma coisa, outros não vê nada. Eu falei: se me levar para a UTI eu não vou ver nada. E por isso eu pedi, igreja, eu quero sentir na pele. E Deus permitiu. Eu senti na pele. Aleluia. E numa tarde, estava eu sentada lá em casa, fazendo crochê. Aleluia. E de repente Deus clamou nos meus ouvidos e disse assim: filha. E eu parei. E baixei a minha cabeça e fiquei ouvindo. E Ele falou comigo: se prepara, desce, porque você vai passar por uma dificuldade muito grande. E eu disse: Deus, será os meus filhos? E Ele disse: não, é na sua saúde. E aí, passou-se os dias. E nesse dia, irmãos, que Deus falou comigo, a minha carne, ela tremeu, Júnior. Estou muito feliz de ver o Júnior aqui com a sua esposa. Meu sobrinho Evilásio com a sua esposa. A minha carne, Júnior, ela tremeu. A minha carne doeu quando Deus disse que eu ia passar por essa dificuldade. Eu levantei, bebi uma água e voltei a sentar. As minhas pernas ficaram trêmulas, a minha carne ficou tremendo. E quando meu esposo chegou do serviço, que está ali, eu logo antes que ele entrasse, quando ele abriu a porta, eu falei: nego, Deus falou comigo. E eu comecei a chorar. Ele falou assim: falou? Eu falei: falou. E Deus falou o quê? Ele falou que eu vou passar por uma dificuldade na minha vida, e é na minha saúde. E Ele disse para mim descer. E Ele disse: então desce. E eu convoquei umas irmãs para descer 21 dias de oração pelas madrugadas, 3 horas da manhã. Está ali a irmã Graça que me ajudou. E outras irmãs também que estão assistindo, porque eu enviei o link. A minha família também, que está longe, também estão assistindo. As minhas irmãs em Goiânia, as minhas irmãs em Goiás estão assistindo. Muitas pessoas estão assistindo, porque pediram o link, porque não poderia estar aqui hoje. E eu falei: irmãs, ora, porque Deus falou comigo que eu vou passar por essa dificuldade. E eu desci em oração. Tinha hora que eu estava lavando vasilha, eu largava e ia orar e pedir a Deus: Senhor, o Senhor falou isso, me ajuda quando chegar. Porque nós temos que estar preparados. Eu conversando com a esposa do meu sobrinho, ela disse: é essa intimidade que eu quero com Deus. Conversar com Ele assim, que quando for para acontecer alguma coisa, Ele me avisar. E Deus sempre me avisa. E ali nós descemos em oração. Eu disse em propósito. Eu falei: Deus, se não for de Ti, não permita que eu vá. E eu vinha sofrendo, irmãos, com um problema muito sério no útero. Eu tinha
Eu fui na ginecologista, na consulta, e fiz os exames. E lá constou que eu tinha muitos miomas. 5 por lá de fora, por lá de dentro também tinha. Na parede intramural do meu útero tinha 3 nódulos. No colo do útero tinha vários cistos. E isso causava muitas hemorragias. Irmãos, tinha dia que eu chegava aqui na igreja, só a misericórdia de Deus. Quando descia as regras, eu tinha que ficar mais, era deitada, Maísa, sentada, porque se eu ficasse em pé, o sangue do corpo queria descer tudo de uma vez. E ali passei pela essa consulta, e a ginecologista me disse: olha, dona Marinalva, a senhora vai ter que fazer uma esterectomia o mais rápido possível. Porque eu tentei todas as maneiras o tratamento. O tratamento, eu fiz um tratamento de 1 ano e 8 meses, tomando remédio. Quando parei, aí é que piorou, aí é que aumentou. Depois fiz mais um tratamento de 1 ano e 6 meses, aí é que piorou. Está ali o meu esposo, né, que acompanhou comigo o sofrimento. A minha mãe, desde jovem, que eu vinha sofrendo com esse problema, desde quando eu era jovem. A minha mãe sofreu comigo quando descia as regras. E aí a ginecologista falou: dona Marinalva, a senhora vai ter que fazer uma esterectomia, vai ter que tirar tudo, vai ter que tirar o útero, o colo e as trompas. Eu disse amém. Eu falei: doutora, aqui em Brasília é muito difícil para conseguir cirurgia. A senhora tem como a senhora me fazer um relatório? Porque eu vou lá para o interior do Goiás, lá na minha cidade. Lá é mais fácil de conseguir, pelo SUS, aquelas cirurgias seletivas. E ela falou: tudo bem. E fez o relatório, peguei o relatório e fui para São Domingos, Goiás. Quero agradecer lá, eu tenho certeza que ele vai assistir também, o vereador de lá de São Vicente, Odair José. Eu quero agradecer ele porque ele me ajudou muito, intercedendo por mim ali na Secretaria da Saúde, com o secretário da Saúde. E ali eu fui, levei os exames ali para o ginecologista em São Domingos, Goiás. E chegando lá, ele olhou e ouviu, e ele falou assim: realmente, a senhora tem que fazer o mais rápido possível uma esterectomia, tem que tirar. Porque me dava anemia, irmãos, fraqueza, tontura. Tinha dia que eu não conseguia levantar da cama. Ficava de 8 a 10, 15 dias, as regras. E quando vinha, faltava descer tudo o sangue do corpo. E ele falou: a senhora vai ter que fazer realmente. E me deu um encaminhamento. Fui na Secretaria da Saúde de São Domingos, Goiás. E ali, coloquei os papéis lá. E logo em seguida, irmãos, eles me ligaram, né? Eles me ligaram para falar que a minha cirurgia tinha saído para o Hospital de Formosa. Ali para o Hospital de Formosa. A irmã Andréia, ela me visitou nos últimos dias ali em casa. A irmã Andréia, a irmã Eliane. A irmã Andréia, o dia que ela foi lá em casa, ela falou: irmã Mara, eu não sabia que a sua barriga estava deste tamanho. A minha barriga era enorme. Nos últimos dias os irmãos perceberam que eu não estava vindo para a igreja, porque as minhas saias, ela não fechava o zíper. Na última semana. E eu tinha aquela síndrome do útero grande, útero globoso. Meu útero estava crescendo cada vez mais. E ali eles me ligaram para poder ir fazer a cirurgia. E no dia, irmãos, 16 de junho, às 10 horas da noite, eu dei entrada no Hospital de Formosa para fazer a cirurgia. Aleluia, Jesus. E ali, eles mediram a minha pressão ali para poder ir para o centro cirúrgico. A minha pressão ali já começou a subir. Eu não tenho problema de pressão alta, mas a minha pressão naquele dia resolveu subir. E a enfermeira falou assim: a senhora tem que se acalmar porque a pressão da senhora está muito alta. Eu falei: mas eu não tenho problema de pressão alta.
E aí eles me levaram ali para o centro cirúrgico. E eu deitada naquela maca, irmã Cássia, eu estirei a minha mão. Eu falei: Jesus, segura aqui na minha mão e entra comigo aqui, nesse centro cirúrgico. E ali foi realizada a cirurgia. E me levaram. Ali eu creio que era uma semi-UTI, porque eles colocaram vários aparelhos em mim. Um monte de aparelho, um negócio aqui de medir pressão. E aquela máquina Maísa zoando, apitando aqui na cabeceira. E eu com muita dor, irmãs. Muita dor. E umas 3 enfermeiras ali ao meu redor, e os médicos, 2 médicos ali. E eles vinham e olhavam, assim, eu deitada aqui, eles olhavam do lado. E cochichava e falava, e eu ali, agoniada. A dor era tanta, irmãs, que me dava calafrios. Uma hora eu estava com frio, outra hora eu estava com calor. Uma hora eles me embrulhavam, outra hora eles me desembrulhavam. E isso foram mais de 5 horas de relógio, nessa luta. E eu falava: mentira daqui, porque a zoada daquela máquina estava assim, sabe, me deixando apavorada. E eu ficava pensando: será se eles vão me entubar? Porque eles ficavam cochichando. E eu falei: moça, me tira daqui, me leva para o quarto. E ela disse: dona Marinalva, não tem como levar a senhora para o quarto agora, porque a pressão da senhora está muito alta. Tem que normalizar. E a dor era tão grande, irmã Priscila, que eu clamava a Deus deitada naquela maca ali. Aí elas vinham e falavam assim: a sua mão está gelada, vamos esquentar a sua mão. Uma enfermeira segurava, prendia a minha mão dentro da mão dela. A outra enfermeira prendia a mão dela assim, sabe, fazia aquela conchinha e falava assim: nós vamos esquentar a sua mão, porque a sua mão está gelada. O meu corpo estava gelado. E no outro dia, eles não tiraram a sonda de mim. No outro dia de manhã. E foi passando o dia. Quando eu fui no banheiro, eu olhei. Estava saindo muito sangue pela sonda. Eu pensei assim: deve ser normal sair esse sangue. A bolsa que estava colhendo xixi estava vermelha de sangue. Eu falei: deve ser normal. E aí, passou para o 2º dia e eles não tiravam a minha sonda. E eu falei assim, perguntei para as meninas que estavam lá: quando faz essa cirurgia de esterectomia, eles demoram a tirar essa sonda? Irmãs, vocês não têm noção o tanto que aquela sonda incomoda. Ela falou: não demora não sei por que não tirou da senhora ainda. E isso foi para o 2º dia. E quando não foi para o 3º dia, eu falei: enfermeira, eu não aguentei. Eu falei: enfermeira, por que ainda não tirou essa sonda? Porque as meninas disseram que quando faz essa cirurgia, que as outras que fizeram, tirou logo a sonda. E ela disse: o médico vai vir falar com a senhora. Eu falei: tá bom. E aí o médico logo em seguida veio falar comigo. E ele chegou e falou assim: dona Marinalva, a gente não tirou a sonda da senhora até agora. Por quê? Porque na hora da cirurgia, o seu útero estava muito grande e ele grudou na bexiga, na parede da bexiga. E ao desgrudar o seu útero da parede da bexiga, perfurou a sua bexiga. Mas não se preocupa não, tá bom? Porque tá tudo certo. A gente costurou, tá tudo certinho, tá bom? E ele vinha e olhava: olha, dona Marinalva, tá clareando o xixi. Eu falei: tá mesmo. E eu falei: eu já tinha pesquisado antes que esse incidente pode acontecer, mas eu não imaginava que ia acontecer comigo. E no 3º dia, irmãos, ele veio, me deu alta, tirou a sonda e me mandou para casa, como se nada tivesse acontecido. Mas mal sabia eu que o processo estava apenas começando.
para nós receber uma vitória, porque eu retirar esse útero para parar com esse sofrimento, irmãs, vocês mulheres sabem o que é isso. Para parar com esse sofrimento, para mim ter uma vida normal, era uma vitória. Mas para obter a vitória, você tem que pagar o preço. Aleluia. E aí, eu fui para a casa da minha sobrinha em Formosa, para me recuperar da cirurgia. A recuperação de quem faz esterectomia, só quem fez é que sabe, né, irmã? A irmã fez, outras irmãs aqui fez. A recuperação é horrível, é terrível. Aleluia. E para completar, eu creio que estava mais ou menos, eu não sei assim, eu creio que eram uns 5 dias, não, 9 dias. Com 9 dias, a minha sobrinha, ela começou a queixar. Com 8 dias, a minha sobrinha começou a queixar: tia, eu estou sentindo um corpo ruim assim. Eu falei: uai, será? Deve ser essa gripe aí tá andando, deve ser que você está gripada. Ela, por via das dúvidas, tia, eu vou usar máscara. Eu falei: tá bom. E no outro dia, ela não aguentou e foi fazer o exame para ver se ela estava com Covid. E ela testou positivo para Covid. Eu estava fraca, debilitada, o sangue coagulando no meu corpo, porque eu não sei, o sangue estava coagulando, irmãos. Eu conversando com a irmã, que é enfermeira, ela disse que eles tinham que ter me dado um anticoagulante, mas eles não me deram, depois da cirurgia, porque eu perdi muito sangue. E a família toda da minha sobrinha pegou Covid. Ela chegou ali do posto que ela foi fazer o teste do Covid, ela chegou chorando: tia, eu testei positivo, todo mundo testou positivo, tia, nós temos que tirar a senhora daqui. E eu não queria sair daquele quarto. Eu falava: minha filha, por favor, não me tire desse quarto não. Ela vai assistir, porque ela está na igreja, mas ela vai assistir depois. E eu quero aqui agradecer a ela, o nome dela é Uyara. Uyara, minha filha, muito obrigado pelos cuidados, pelo zelo que você teve para comigo. Aleluia, cuidou de mim, irmãs. Cuidou de mim tão bem. Não só ela, mas os seus filhos e seu esposo. Eu falei: minha filha, se fosse para me pegar o Covid, eu já tinha pegado. Não se preocupe, porque você entrou aqui. A Ana Lívia, eu abracei a Ana Lívia, eu beijei a mão da Ana Lívia. E a Ana Lívia com Covid. E aí eu falei: vamos lá no posto, tem que tirar os pontos. A gente vai lá no posto tirar os pontos e eu faço o teste para ver se eu peguei o Covid. E ali eu fiz o teste, irmãs, e deu negativo. Eu não peguei o Covid. Porque Deus sabia que se eu pegasse o Covid, eu ia partir, porque eu estava muito fraca, a minha imunidade estava muito baixa. E ali fizeram o teste do Covid e foram tirar os pontos. Eu estava tão fraca, irmã Márcia, que quando ela começou a tirar os pontos, e por devido à furação de agulha lá no internamento para fazer a cirurgia, eu peguei um trauma de agulha, irmãs. Eu peguei trauma, agulha e hospital. Quando eu entrei no posto, eu já comecei a tremer. E quando ela veio, um ponto estava agarrado e ela veio com a agulha para poder, sabe, fofar ali o ponto. Quando eu vi a agulha, quando eu dei fé, eu já estava deitada na maca com um monte de enfermeiro e o médico em cima ali. A minha pressão baixou 7/6 e eu apaguei. E ali eu voltei ao normal e eles me levaram para casa. E dentro do carro, ali junto com o esposo da minha sobrinha, a gente parou o carro lá para colher sangue lá no laboratório, porque o médico disse: olha, a senhora vai fazer um exame de sangue urgente para saber por que a senhora está pálida. A senhora está muito pálida. E
E essa fraqueza que a senhora está sentindo não está certo. E porque a pressão da senhora está baixando, tem alguma coisa errada e tem que ver alguma coisa que está acontecendo. E eles pararam lá no laboratório para me fazer o exame de sangue. E ali dentro do carro, enquanto a minha sobrinha lá chama a enfermeira, porque eu não conseguia descer do carro, veio de lá para cá. A minha sobrinha foi lá e eu fiquei com o marido dela dentro do carro. Pastora Renilda, começou uma sensação horrível. Aquilo que eu senti lá no posto, voltei a sentir de novo dentro do carro. Uma ânsia tão grande que eu imagino que era a ânsia da morte, porque aquele negócio estava querendo me sufocar, eu estava gelando. E eu olhava no retrovisor, eu estava pálida, com os lábios que não tinham uma gota de sangue. E aquela ânsia começou a tomar conta de mim. E eu senti o espírito da morte rondando eu naquela hora. E eu falei: meu filho, ora e repreende o espírito da morte. E ele começou a chorar e começou a repreender: espírito da morte, eu te repreendo em nome de Jesus. Aleluia! E aquela sensação começou a passar. A enfermeira veio e colheu o sangue. E ele falou assim: tia, eu vou te levar para o hospital. E eu comecei a chorar. Eu falei: meu filho, não me leva não, porque eles vão ficar me furando lá. Só furando não vai resolver nada. Me leva para casa. E eu voltei para a casa da minha sobrinha. Aleluia! Oh, Jesus. Espírito Santo do Senhor Jesus. Quando foi com 11 dias, eu creio, irmãs, porque a minha barriga, ela começou a crescer, irmã Priscila, com 10 dias que eu tinha feito a cirurgia. Ela começou a crescer de uma forma que eu não estava entendendo. E a cirurgia, ela ficou avermelhada. E ela começou a abrir uns lugares. Ela abria e criando beiço. Eu não sei se vocês entendem, quando a ferida ela cria beiço assim. E com 11 dias, quando amanheceu o dia, ela estava maior ainda. E doía, irmãs. E doía. Eu falei: minha barriga está muito grande. E eu sentia dor dia e noite. Eu não conseguia dormir. E quando foi, irmãs, de noite, com 11 dias que eu tinha feito a cirurgia, eu levantei da cama e sentei um pouco no sofá, conversar um pouco com a minha sobrinha para ver se a dor passava. Intestesse ali com os meninos. E quando eu olhei, pastora Renilda, eu senti um molhado na minha roupa. Eu sentada ali no sofá, eu senti um molhado na minha roupa, na minha camisola. Quando eu olhei, era sangue. Isso aqui estava tomado de sangue. Eu falei: minha filha, e quando eu levantei, ela falei: filha, a cirurgia abriu. No meio da cirurgia criou uma bolha. E essa bolha, eu não conseguia nem a roupa triscar em cima dela. E dentro latejava, pulsava como se tivesse um coração lá dentro, aqui dentro. A barriga grande, a minha barriga estava cheia como se fosse um balão mole. Um balão cheio de água. E a cirurgia abriu de noite. Eu falei: minha filha, me leva para a cama. Ela me levou para a cama, me deitou de lado. Eu coloquei, falei: pega um lençol de algodão, porque ele embebe mais o líquido. E colocou de lado, eu deitei de lado. E aquele líquido jorrava, irmã Cássia, e saía sangue com a samoura, muito líquido mesmo. E aquela dor só foi aumentando. E aquela noite foi uma noite mais longa da minha vida, porque eu não consegui dormir. E pela manhã, eu acho que foi, não sei mais ou menos qual foi a hora que eu liguei para a irmã Graça. Eu falei: irmã Graça, está acontecendo um negócio muito estranho aqui. Eu falei: irmã Graça, a minha barriga, ela está um pouco grande. E ontem à noite, irmã Graça, ela abriu aqui no meio e está saindo um líquido. E ela falou assim: irmã Marinalva, corre para o hospital.
corre, porque o que está saindo aí é xixi. Irmãos, aquele xixi, ele saía pelo buraco dessa cirurgia que ardia, queimava. Tanto doía como queimava, como ardia. E quando foi, irmãs, de repente eu estou lá deitada, ali de lado, quando eu virei de barriga para cima, o xixi saiu pela vagina como se fosse, vocês mulheres vão entender, quando fosse como se fosse uma bolsa estourando para ter neném. O xixi saiu. E ali a minha sobrinha já veio com lençol e colocou ali para que viesse colher aquele xixi que estava saindo, descia direto. E ela me levou para o hospital. E chegando no hospital, eu passei pela médica e a médica disse assim: a gente vai fazer uma tomografia com contraste para ver o que está acontecendo aí dentro da barriga da senhora, porque tem algo errado. E aí, lá no hospital de Formosa não faz tomografia com contraste. Me levaram de ambulância para uma clínica particular para fazer essa tomografia. E essa clínica, irmãos, eu tinha marcado lá para fazer uma tomografia. Eu falei, minha filha, vamos marcar uma tomografia para ver como é que está aqui. Mas não tinha estourado, a cirurgia não tinha abrido ainda. Eu falei, vamos marcar uma tomografia para a gente ver se a cirurgia está tudo bem. E aí, antes dela começar a crescer, ela falou, tá bom, tia, e marcou. Irmãos. E aí a gente estava indo para fazer a tomografia nessa clínica. E ela falou, tia, a ambulância está indo, se não me engano, tia, eu acho que é para a clínica onde nós marcou o exame para a senhora fazer. E foi lá, no mesmo lugar que a gente tinha marcado para fazer a tomografia. E eu fui pelo hospital. E ali fez a tomografia. Cheguei no hospital. No meu coração, na minha mente já falava, tem alguma coisa errada aí. E eu falei para minha sobrinha, quando o exame chegar, na hora marcada que a clínica falou, você vai lá e pega para mim. E ela foi lá e pegou o resultado da tomografia. E quando eu mostrei para o médico que estava lá de plantão, a gente chegou lá, era 2 horas da tarde. 2 horas da tarde. E quando eu mostrei para o médico que estava lá de plantão, que ele olhou a tomografia, ele disse, isso aqui não é comigo não. Procura outro. E a gente ia no outro médico, isso não é comigo não, procura outro. E ficou aquele jogo de empurra-empurra, quando eles viram o erro que estava aqui dentro. E lá na tomografia falava que aonde eles tinham costurado, que onde tinha cortado e onde tinha costurado, abriu uma fístula, abriu um buraco. E abriram-se 2 fístulas, vocês vão entender, abriu 2 buracos, vocês vão entender aonde que abriu o outro. Aleluia. Eu achava, igreja, pastor Dorival, pastor Tarcísio, que eu ia sair da minha casa, ia lá fazer a cirurgia e eu ia voltar para casa rapidinho, irmã Priscila. É tanto que eu postei um vídeo, estou indo ali fazer uma cirurgia e já eu estou de volta na minha casa para a minha família. Mas a palavra do Senhor diz aqui em Provérbios 16, versos 1: ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Nós fazemos muitos planos, mas a resposta vem de Deus. Aleluia. Oh, aleluia, Jesus. E em Romanos 8, 28 diz assim: e sabemos que todas as coisas, era isso que me sustentava também lá. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito.
para o bem. É daqueles que são desobedientes? É daqueles que não amam a Deus? É o que a palavra está dizendo? Não. Tudo coopera para aqueles que amam a Deus. É por isso que eu li esse versículo. Eu te amo, Senhor. Aleluia. Oh, tudo, igreja. Tudo, Júnior. Tudo, meu filho, que acontece na sua vida, Débora. Tudo que acontece na tua vida é para o bem. É para o bem daqueles que são chamados. Para aqueles, na vida daqueles que têm o chamado, Maísa. Daqueles que têm, que Deus tem um propósito na vida. E eu fiquei ali internada. E na noite em que me internaram, depois da tomografia, que depois que eles colocou a sonda em mim novamente, e colocaram uma fralda em mim, irmãs, eu falo irmãs porque as irmãs vão me entender. Imagina você usando uma sonda, Flávia, e uma fralda, apertando a sonda. E eles colocaram ali a sonda ali, e colocaram uma fralda em mim, e me levaram para o quarto. Pastor Nil, quando eu cheguei no quarto não tinha ninguém. Aquele quarto deserto, aleluia. E eu até ali eu não estava entendendo que Deus estava querendo ter um particular comigo. O quarto do hospital, que me internaram de novo, não tinha ninguém. Era eu e Deus. E eles me colocaram naquela cama ali. E a enfermeira falou: olha, você vai ficar um pouco sozinha, mas daqui a pouco vai chegar alguém. E não chegou. Porque Deus tinha um particular comigo. Comigo. Aleluia. E eles me colocaram. E aí veio 2 enfermeiras para tentar colocar o soro em mim. Furaram 9 vezes. E a veia, o sangue coagulando, e a veia estourava 9 vezes. E eu deitada ali, lágrima descendo de barriga para cima ali deitada, e eu falava: Deus, me ajuda. E elas olhou para mim ali chorando, Maísa, e falou assim: olha, vamos dar um tempo, depois a gente volta. E isso ia dar 3 horas da manhã. Eu cheguei no hospital 2 horas da tarde. E eu fui ser internada para entrar para dentro do quarto, para deitar ali naquela cama. 2 e pouco da manhã. De 2 horas da tarde, 2 e pouco da noite, da madrugada. E elas saíram do quarto e falou assim: pode fechar a porta? Eu lhe disse: pode, não tem problema, pode fechar. E eu fiquei ali deitada, sem entender ainda. Quantos não estão entendendo que é um propósito, que é um processo na sua vida? Quantos estão desistindo sem saber que é um processo? Quantos estão desistindo do casamento, aleluia, por não entender o que está passando, que é somente um processo e que vai passar, aleluia. Quantos estão desistindo da vida por achar que essa depressão, que essa doença é para sempre? Não é não, vai passar, aleluia. É porque não chegou a hora ainda, é um processo, você tem que passar por esse processo, aleluia. E você vai vencer, aleluia. E ali eu comecei a sentir uma coisa estranha. Eu deitado ali, peguei aquele cobertor que estava fazendo muito frio. E eu peguei aquele cobertorzão e embrulhei as minhas pernas. E eu fiquei embrulhada ali de barriga para cima, que eu não podia mexer com a perna, com a sonda. E eu comecei a sentir uma sensação muito horrível. Comecei a voltar a sentir de novo a ânsia da morte. Um gelo começou a tomar conta dos meus pés, que daqui para cima eu sentia, porque eu tentava encostar um pé no outro e eu não sentia os meus pés. E aquela friagem foi subindo, aquela sensação horrível foi subindo, foi subindo, foi subindo. E quando aquilo ali estava prestes a me sufocar,
que eu vi que eu ia morrer, eu orei a Deus. Eu clamei aqui, ó. Em minha aflição, clamei ao Senhor. Eu pedi socorro ao meu Deus. Eu falei, e antes de eu pedir ali para o Senhor, eu fiquei olhando das missões que eu fazia na Bahia, que eu ia mais a irmã Lia, mais a tia Cibele. Eu fazendo missão na rua, pregando para as pessoas na rua, fazendo evangelismo ali no Conic. Eu pregando e ganhando almas para o reino, louvando e vidas sendo curada, e eu fazendo a obra do Senhor. Aquilo veio passando na minha mente. Mas naquela hora, para mim, eu não tinha feito nada. Nada, pastor, nada. Eu falei, meu Deus, eu não fiz nada. Eu não fiz nada, eu não trabalhei nada, eu não fiz nada para o Senhor. Me deixa ficar mais um pouco, aleluia, porque eu quero fazer direito. Eu quero fazer mais a obra do Senhor direito, porque eu não fiz nada. Eu não fiz nada ainda. E eu comecei a louvar naquele momento que aquela ânsia estava querendo tomar conta de mim. Eu clamava assim: Mestre, o mar se revolta, as ondas me dão pavor. E eu começava a louvar: onde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz por me ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos. E eu louvava: e eu louvava no meio daquela aflição, no meio daquela angústia, eu louvava. E aquele negócio começou a voltar normal. Eu pegava a minha mão, eu sentia eu pegando na outra mão, eu triscava um pé no outro, tinha voltado normal. E com 4 dias, eles conseguiram uma vaga para mim em Goiânia. É por isso, pastor Dorival, que quando o senhor achava que eu estava em Formosa, eu estava em Goiânia. Quando achava que eu estava em Goiânia, eu estava em Divinópolis. Quando achava que eu estava em Divinópolis, eu estava em Luiz Eduardo. Vocês vão entender. Me levaram para Goiânia. A ambulância me colocou na maca para ir para Goiânia, Flávia. Era 8 e pouco da noite. A gente chegou lá 1 e pouco da manhã. Sabe que hora que o médico veio falar comigo? Era 11h45 do outro dia. Eu deitada naquela maca, na mesma posição, porque não podia mexer. E dor. E quando foi 10 horas da manhã, antes do médico vir falar comigo, a enfermeira e o motorista da ambulância que me levou, ela chegou até mim e falou: e dona Marinal, a gente não pode mais ficar com você, a gente vai embora. Porque Deus queria um particular, é só comigo. É só você e Deus. Não fica cobrando de um, de outro. Ah, por que não me ajuda? Por que não vem? Por que não vem me visitar? Por que não faz nada por mim? Ei, é só você e Deus. Quando Deus quer, é só você e Deus. Então fica tranquilo. Fica tranquilo. Não murmura. Adore. Eu adorei o Senhor, eu glorifiquei o Senhor na dor, na luta. É porque eu sou forte? Não, não. É porque eu sabia que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, estava lá do meu lado, dizendo o tempo todo: filha, eu estou aqui. E eu dizia: Pai, eu sei, porque eu sinto o Senhor aqui. Eu tinha certeza, Flávia, que Deus estava lá comigo, porque eu sentia Ele o tempo todo ali.
E eu falo com toda convicção, pastor Nilton, que eu não consigo ver o erro médico. Eu consigo ver a mão de Deus. Aleluia! E eu falei, pode ir. E ela falou, a gente vai ter que levar a maca e o cobertor. Falei, tudo bem. Me pegaram, chamaram os lá e me pegaram e me colocaram na maca do hospital e levou o cobertor. E eu fiquei naquele corredor do hospital do Gol, só eu e Deus. Um frio, pastor Nilton, de bater queixo. E eu falava, meu Deus, eu pensava comigo, meu Deus, lá em casa tem tantas cobertas, e eu aqui com frio. E quando foi 11 e pouco, o médico veio falar comigo. Antes dele vir falar comigo, me levaram para fazer outra tomografia. Ali foi outra tortura. Furar. Porque não achava ver, as minhas veias estavam fracas, estava coagulando. E começou a tortura dentro daquela sala ali para fazer a tomografia. E a mulher falava assim, se eu não conseguir aqui no braço, eu vou para a jangular. Se eu não conseguir na jangular, eu vou para o pé. E se eu não conseguir no pé, eu vou para a virilha. Mas a senhora vai fazer essa tomografia hoje. E eu clamava, Deus, me socorre aqui. E ela conseguiu pegar essa veia, uma veinha que fica aqui em cima desse ossinho aqui, e fez a tomografia. 11 e pouco, 11h40 e alguma coisa, 11. O médico veio falar comigo, chegou lá e falou assim, olha, dona Marinalva, não tem como abrir a senhora de novo para poder fazer uma outra cirurgia para corrigir esse erro aí. Porque a sua bexiga está inflamada, a fístula está inflamada, a sua barriga toda está inflamada. Porque, irmãos, eu creio que eu fiquei 2 dias com o xixi aqui dentro, Márcia. A minha barriga cheia de xixi, eu converso com as enfermeiras, ela fala assim, você viu o grande livramento que Deus te deu, porque você correu o risco de pegar uma infecção generalizada. E eu, igreja, eu tive febre, pastor Dorival, só um dia eu tive febre. Um dia. E ele falou, agora a gente vai mandar a senhora para casa, porque não tem como abrir a senhora de novo para corrigir a cirurgia, porque está tudo inflamado, está tudo inflamado aí dentro da barriga da senhora, não tem como. E aí a ambulância tinha ido embora. Eu falei, doutor, não tem como eu ir para casa não. Não tem como eu ir para Formosa não. A ambulância foi embora. Não, a assistente social vai ligar lá para vir buscar você. A assistente social chega. Aí eles precisaram da maca. Achou pouco. Pegou e falou, a gente vai precisar da maca. Me botou numa cadeira de roda. E aí a assistente social, isso já ia dar 2 horas da tarde. Sem comer, sem tomar banho, sem poder deitar, sentada numa cadeira de roda, naquele corredor daquele hospital. Só eu e Deus. E logo em seguida, a minha irmã chegou. Foi uma guerra para ela entrar. Eles não queriam que ela entrasse, porque disse que não podia, que não podia, que não podia. E ela conseguiu entrar para ficar comigo. A assistente social chega lá até mim e fala bem assim, olha, eles disseram que não vai ter como vir buscar a senhora hoje não. Eu falei, misericórdia, como que eu vou ficar aqui? Eu não tenho como ficar aqui, o médico já me deu alta, eu não posso ficar aqui. Ela falou, eu não posso fazer nada. Manda mensagem pro meu esposo, filho, vem me buscar de carro, porque a ambulância não vai vir buscar. A minha irmã falou, vamos levar você lá para casa, que lá você toma banho, lá você come. Isso já ia dar 3 e pouco da tarde. Me levou para casa dela. E ali eu tomei banho e fui para dentro do quarto. Irmãs, quando eu cheguei dentro daquele quarto ali na minha irmã em Goiânia, Márcia, eu ouvi a voz do inimigo nitidamente falando para mim, você não vai conseguir. E eu fiquei analisando a situação, eu falei assim, é verdade, vou conseguir mesmo não. A minha irmã entrou dentro do quarto, eu falei, minha irmã, chorando, eu falei, eu não vou conseguir. E ela disse, vai minha irmã, você é forte, você vai conseguir. Meu esposo chega logo em seguida, me bota do carro, me traz deitado atrás.
atrás, vocês imaginam atrás, de fralda e de sonda deitada naquele banco de trás. De repente o rapaz da ambulância, o motorista me liga: a senhora está onde? Eu vim te buscar. Eu falei: eu já estou quase chegando aqui, meu amigo, em Abadiânia. Ele falou: não, pode parar no posto aí, que eu vou pegar a senhora. E ele veio, me botou na ambulância e me levou para Formosa. Chegando em Formosa, eu falei: para onde você vai me levar? Ele disse: eu tenho que levar a senhora para casa da sua sobrinha. Não tem como levar a senhora para o hospital, porque eles já te deram alta. Eu falei: como assim? Eles me mandou para Goiânia. E aí ele me deixou na casa da minha sobrinha. Isso era 2 e pouco da manhã. E eu não consegui dormir. E aí a minha sobrinha foi dormir. E você sabe o que eu fazia? Eu falava assim: Deus, socorro, Deus. Eu queria gritar, mas eu não podia, porque eu estava na casa dos outros. Mas eu gritava. Dentro de mim estava gritando: socorro, Deus. E eu lembrei da palavra do Senhor que diz assim: aleluia, oh Jesus lindo, Deus maravilhoso, aleluia. No Salmo 121, que diz assim: eleva os meus olhos para os montes, e pergunto: de onde é que me virá o socorro? E dentro de mim veio e falou assim: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aleluia. O meu e o seu socorro só vem dele. Não espere do homem, não espere de ninguém, espere de Deus. Aleluia. E quando foi de manhã, eu lembrei que a minha sobrinha tinha falado para mim que a namorada do pai dela tinha falado para ela: olha, eu vou pegar essa luta da sua tia para mim. Eu tenho um amigo que é médico, ele é obstetra, mas ele deve conhecer um outro médico que possa ajudar ela. E ela conversou com ele, e ela falou: Mari, tira foto dos exames e manda aqui para mim. Tira foto dos seus documentos e manda aqui para mim, que eu vou mandar para ele. Doutor Alisson foi um anjo na minha vida. A Noene também. A Noene foi uma pessoa enviada de Deus para me ajudar. E ali ela falou assim: faz um áudio para ele, Mari, que eu vou mandar para ele. Pastor Nilton, eu fiz o áudio. Falei: doutor, eu sou casada há 20 anos. Aleluia. Eu sou casada há 20 anos. Eu tenho um casamento de 20 anos. E eu estou aqui, longe de casa, longe do meu esposo, dos meus filhos, usando sonda, usando fralda. Me socorre, doutor Alisson. E ele disse... Aí a Noene já liga e fala para ela que ela vem para Luiz Eduardo, que eu consegui um urologista para fazer a cirurgia de correção nela. E eu fui para Luiz Eduardo. Aleluia. Meu Deus, meu tempo acabou. Aleluia. O meu tempo acabou. Testemunho, ele é cheio de detalhe, e cada detalhe Deus fala. Eu vou concluir rápido aqui, vou pegar para o final, não vai ter como falar as outras coisas. E eu fui para Luiz Eduardo. Mas antes de ir para Luiz Eduardo, eu fui para Divinópolis, Goiás, para casa de uma amiga minha, Franciene. Que Deus te abençoe, minha amada. Eu agradeço os teus filhos, agradeço você, seu esposo, por ter me acolhido na tua casa e ter cuidado de mim. O filho dela, ele ia de 10 em 10 minutos na porta do meu quarto perguntar: tia, a senhora está precisando de alguma coisa? De 10 em 10 minutos ele ia lá. E aí eu fui, de Divinópolis eu fui para Luiz Eduardo. E lá fiz outra tomografia. E na tomografia estava mostrando que não tinha não só uma fístula, não só um buraco na minha bexiga, mas 2. Porque eles pegaram, na hora de costurar, eles costuraram a minha bexiga na parede da vagina. Ele uniu os 2 órgãos. E ali eu fiz todos os exames para fazer a nova. E o médico falou: dona Manel, vai ter que fazer a cirurgia. Eu falei: doutor, vai me abrir de novo? Ele disse: sim, vai ter que abrir. E tem mais uma: a gente vai ter que refazer o canal do seu rim esquerdo. Vai ter que colocar um canal de rim artificial. E ali fiz todos os exames, dei entrada para a cirurgia. E eu fiquei na casa da pastora Auri. Pastora Auri, muito obrigado. Deus abençoe a senhora, pastor Antônio. Toda a igreja, aleluia. A igreja ali de Luiz Eduardo, a Assembleia de Deus, Missão do Pará.
do pastor Antônio à pastora Auri. Fiquei na pastora Auri, num quarto, só eu e Deus. A pastora Auri estava viajando mais uma vez dentro de um quarto, só eu e Deus, tendo um particular com ele. Hoje não vai dar tempo para eu contar o que aconteceu, a experiência que eu tive. E aí, fiz todos os exames e fiquei esperando a cirurgia. Pulei várias etapas do testemunho aí. E ali, quando foi um dia, eu amanheci o dia e falei: hoje Deus tem uma resposta para mim. Eu sinto, Senhor, que o Senhor tem uma resposta para mim hoje. E passou-se o dia, irmão, deixa. E quando foi de tardezinha, nesse quarto, a cama ficava assim, eu sentada aqui, e aqui tinha uma janela, e eu podia ver o céu, a coisa mais linda. E eu sentei naquela cama, pastora Renilde, eu olhei ali para aquela janela, aleluia, e falei com Deus no meu pensamento. Eu falei: Senhor, o dia se foi, e chegou a noite, e eu não recebi nenhuma notícia. O celular que estava do meu lado tocou uma mensagem, que tinha chegado a mensagem. Quando eu abri a mensagem, estava lá: a sua cirurgia foi marcada para dia 5 de agosto. Aleluias! Deus, Ele vê os teus pensamentos. Ele sabe de tudo. Ele conhece você intimamente. Aleluias! Aleluia! E a cirurgia foi marcada para o dia 5 de agosto. E vou pular mais outras experiências maravilhosas que eu tive. E fui fazer a cirurgia. A minha cirurgia, igreja, ela demorou 6 horas e pouco de relógio. Porque o médico disse que a cirurgia era muito minuciosa, muito difícil. Eu fiz essa cirurgia. E com 3 dias me mandou para casa. E eu fiquei com essa sonda. A sonda me machucava tanto, sangrava. E aí, a 16 que eu estava usando, não estava dando certo. Eles passaram para uma 20, mais calibrosa, mais grossa. E isso danificou o canal da minha uretra. E sangrava, e sangrava. E quando a dor vinha, aleluia, eu louvava. Eu falava: meu Jesus, tu és bom, tu és tudo para mim. E eu louvava. E as irmãs chegavam na porta ali, escutavam eu louvando, e elas começavam a chorar. Irmãs, naquele quarto da pastora Auri, eu tive experiências lindas, que eu vou contar depois. Se coloque de pé, aleluia. Se coloque de pé. Oh, aleluia. Em João 16:36 diz assim: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz no mundo. Aleluia. Para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Em João 14 diz assim no verso 1: não turbe os vossos corações. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: eu vou preparar-vos lugar. E quando eu vou voltar, aleluias, e quando eu for e eu vos preparar lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estejais vós também comigo. Oh, aleluia, permaneça. Vale a pena ser fiel, vale a pena, aleluia. E Jesus, Ele está voltando para buscar a tua igreja. E não há tempo de nós estarmos embaraçados com as coisas deste mundo. Jesus está voltando, aleluia. Há algo terrível vindo aí, porque Deus falou comigo, aleluia. E só vai permanecer de pé aquele que está firmado os teus pés na rocha, que é Cristo, aleluia, que vai resistir esse dia mau que está vindo aí. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor. Eu quero agradecer, aleluia, a você, minhas irmãs ali de Luiz Eduardo. Não posso deixar de agradecer esse povo, aleluia.
Irmã Edna, muito obrigado, aleluia. Irmã Nazaré, muito obrigado, minha amada. Marta, muito obrigado, querida, aleluia. Elas vão assistir depois. Irmãs, muito obrigado, aleluia. Vamos adorar o Senhor, aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Quem nessa noite, segura só um pouquinho. Quem nessa noite, aleluia, quer aceitar o Senhor, aleluia, como único e suficiente Salvador, aleluia, da vossa alma, aleluia. Ele nessa noite, Ele está te dando mais uma chance, mais uma oportunidade de aceitar Ele como único e suficiente Salvador da vossa alma, aleluia. Porque Ele disse: eu vou para o Pai e eu vou preparar lugar, e quando eu voltar, eu vos levarei comigo para onde eu estejais, vós estejais comigo também. Oh, aleluia. Que nessa noite eu vou adorar o Senhor. E se você sentir no seu coração de aceitar Jesus, que vem aqui até mim, pode soltar, vamos adorar o Senhor. Esse hino, ele me ajudou demais ali nesse processo. Só chega no propósito quem passa pelo processo, aleluia, nunca esqueça disso. Deus é contigo, pode começar, pode soltar, vamos lá. Oh, aleluia. O vento não me derrubou, o medo não me parou, a guerra me feriu, mas a experiência ficou. Eu não me calei e não vou me calar, enquanto houver fôlego vou adorar. Posso até ter caído na guerra, mas caída não vou ficar. Sei que esse vento vai passar. Sei, que vai chegar. Sabe tudo sobre mim. É só olhar pra trás para ver quantas guerras já venci. Sobrevivi adorando, sobrevivi confiando, sobrevivi, não desisti. Deus cuida de mim. Sobrevivi
a palavra. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Não desisti, Deus cuidou de mim. Sobrevivi, adorando, sobrevivi, confiando, sobrevivi. Não desisti, Deus cuida de mim. Ele cuidou de mim. Outro dia eu conto as outras experiências. E eu quero agradecer a oportunidade em nome de Jesus. E agradecer a todos vocês e vocês que